Assim como pássaro preso, aflita eu estava, mesmo em meio a ferros, minha alma entoava. É uma honra incrível estar aqui. I can't even tell you, so blessed that someone would take my words and put them in Nem Portuguese. explicar o tanto que é honroso para mim que alguém pegue as minhas palavras e traduza para o português. And then throw them into the beautiful soil that is your nation. E semeie no solo maravilhoso que é a sua nação. And I believe it is time. E eu creio que é a hora. It is time for Brazil. É o tempo do Brasil. Eu creio que é o tempo do Brasil. The men and the women, Para homens e mulheres, the visions and the dreams, para as visões e os sonhos, the prophetic words as come to palavras pass. proféticas virão acontecer. It's time. É a hora. Now, I'm so thrilled to be here, Eu estou muito empolgada. but de I'm estar going to aqui. show you who could not come Mas with eu me. posso mostrar para vocês quem não conseguiu vir comigo. I'm going to put up a picture of my Eu vou family. mostrar uma foto agora da minha I família. am the mother of 4 Eu sou a mãe de men. 4 homens. This is what my world looks O like. meu mundo é assim. I have 4 E grandchildren. eu tenho 4 netinhos. The youngest girl's name is Lizzie. A menininha menor é a Lizzie. She's crazy. Ela é doidinha. How many of you were crazy when Quantas de you were vocês young? também eram maluquinhas quando eram meninas? Up there in the balcony. How Lá about up atrás, there? lá em cima no balcão, no segundo andar. Yes, I see you. Eu tô vendo When I vocês was a little louquinhas. girl, my mom would say, I hope you have a daughter just like you. Quando eu era criança, minha mãe dizia: eu espero que você tenha uma filha exatamente como você. I hope I do too, because I'll understand her. E eu respondia: eu também espero ter uma filha como eu. Then I became a Christian and I said, please, no evil daughter like me. E aí eu me converti e comecei a orar: Senhor, não me mande uma menina maldosinha como eu. But anyway, Lizzie is A amazing. Lizzie é maravilhosa. She asked her parents Ela recently. perguntou aos pais dela She recentemente: said, so is God my dad? então Deus é meu pai? Now she's 4. Ela tem 4 aninhos. And Juliana was going to try to explain the difference between dad and father. E a Juliana estava tentando explicar a diferença de papai e Before she pai. could even answer her, she said, does he E wear antes underwear? de responder, a menininha falou: meu pai do céu, usa cueca? So I don't even know where her brain is Eu going. nem consigo entender, o cérebro dela vai longe. Can you put the family back up for a Vamos ver a second? foto da família de novo? Okay, so there's Lizzie, A there's Lizzie, Sophia, a Sophia. there's my beautiful daughter-in-law A Juliana, minha nora my Juliana, oldest son o meu Addison, filho mais velho, Addison, my oldest grandson o Asher, meu neto mais velho, my Asher, husband of 37 o meu years. marido que eu estou casada há 37 anos. Vamos louvar por isso, gente. The man who led me to the Lord on my very first date with him. Homem que me ganhou para Jesus no meu primeiro dia de I got namoro. born again, filled with the Spirit, and healed on the first date with John. Eu fui conquistada, convertida, batizada com o Espírito Santo no meu primeiro encontro I com John. decided to marry him. Então eu decidi And there is my baby boy. o meu His menininho, name is Arden. Arden. I'm going to be talking about him a little bit Vou falar um tonight. pouco sobre ele hoje. He is married to a beautiful Ele, woman named meu filho mais Christian. novo, casou-se com uma linda In mulher case he chamada forgets what he Christian. is. Você, sorry? In case he forgets what he is, he's a Christian. Para ele nunca esquecer que ele é um cristão, ele se casou com uma moça chamada Do cristã. you want to hear something wild? Você quer ouvir uma coisa louca? One of Christian's bridesmaids is right here on the front row. Uma das damas de honra do meu filho veio na sua conferência e está aqui na primeira fileira. Isso não é demais? Oh, so I have to behave tonight. Eu tenho que me comportar muito bem. Okay, so my family back up. Põe minha família de volta, por favor. Okay, there is, and the next person is A me. próxima When we pessoa get sou back up. eu. Volta a foto, por favor. There's, okay, me, my Minha mother-in-law. mãe, não, Then minha look sogra. at- Minha look mãe at na the- lei. Look at the son standing next to me. Olha o filho que está do meu lado. He is single. Next Single. to her? Next to her? No, next to me. He is tá. single. O menino que está do meu Next to my lado. mother-in-law. Single. Ok, meninas, sabe esse que está do lado da minha sogra? É solteiro. He loves Hispanic women, E ele ama as mulheres latinas. but you have to speak English, Mas você tem que falar inglês, por favor. and you want to have a lot of E children. você tem que querer ter um monte de filhos, ok? It's my second son, Meu outro filho, segundo. Austin, and
can take the photo down. Pode tirar a foto agora, obrigada. Okay, so I am not just a mother Eu não sou só uma mãe, entende? or a grandmother. Ou só uma avó. I am a Sicilian grandmother. Eu sou uma avó siciliana. And there is a difference between Italians Existe uma and diferença Sicilians. entre os italianos e os sicilianos. Italians will feed you, Italianos vão te alimentar, but Sicilians might kill you. mas os sicilianos podem até te matar. We are the ones that gave the world the mafia. Nós somos os que originaram a máfia. You're welcome. Muito obrigada. Every tribe, Todas every as people has tribos, a povos contribution, têm uma contribuição, não and é? that is E a ours. nossa contribuição ao mundo They foi a call máfia. me G-Mama. Eles me chamam de And avó. John and I took Asher to Disney World in E January. nós levamos o netinho Asher a Disney World em janeiro. And Asher is a 39-year-old man trapped in a 9-year-old's body. E ele é um homem de 39 anos preso num corpinho de 9 anos. So the whole way there, he's asking me No questions. caminho inteiro ele ficava me fazendo perguntas. G-Mama, is it going to be dark? De mama, vovó Di, Am I tá going to escuro. spin around? E eu vou girar. Am I going to scream? E eu vou gritar. Are you going to E scream? você vai gritar, vovó. And he said, what is going to happen? O que vai acontecer comigo na Disney World? And I said, Asher, I don't know. Disney, eu não sei, Asher. So John pulls me O aside John me chama no canto. and he said, Lisa, we need to start him out A slow. gente precisa começar mais devagar com ele lá. But John is not Sicilian. Mas o John não é siciliano, né? I said, we are going to start him out on the Nós scariest vamos ride começar first. no passeio, no brinquedo mais So amedrontador. I made him go on the dinosaur ride. Nós fomos direto no I passeio, no closed my eyes brinquedo for do 2 seconds. dinossauro. E eu, por 2 segundos, tive que fechar os olhos. And when we were done, Quando a gente terminou aquela looked at me and he rodada no said, brinquedo, "Gima, ele olhou pra mim e falou: that "Vovó was Di, terrifying and that was fun. aterrorizante e divertido. Welcome to 2019. Obrigada por me trazer a 2019. It is going to be terrifying and it is going to be fun. Eu digo a vocês, 2019 vai ser aterrorizante, mas divertido. Porque muitas de vocês vão girar. Some of you may scream in the dark, Algumas de vocês podem até gritar nesse escuro. but you were made for this time. Mas você foi feita para essa You were rodada. not made to live small and safe. Você não foi criada para viver uma vida segura e pequena e medíocre. You were made to Você live foi large feita and para fierce. viver de uma forma grande e sem temor algum. And I understand Eu entendo that your pastor Darcy que a pastora disse has introduced you to my lioness. introduziu vocês a minha leoa. But I felt like it was appropriate that the first time I was here, Mas eu senti que é apropriado que a minha primeira vez aqui, that I paint a vision for you. que eu também pintasse essa visão para vocês. I believe that God is speaking to us Eu acredito que Deus está falando conosco through creation. por meio da criação. He is inviting us into a wild and wonderful world. Ele está nos convidando a esse mundo selvagem e maravilhoso. And we have become far too domesticated. A gente se tornou muito domesticadas. One of my favorite quotes of all time E uma das minhas frases favoritas de todos os tempos was written by a British poet and philosopher named Matthew Arnold. foi escrita por um poeta e filósofo inglês, Matthew Arnold. He said, if ever there comes a time Ele disse: se houver um tempo when the women of the world em come que together, as mulheres do mundo se unam purely and simply for the benefit of mankind, puramente, simplesmente para beneficiar a humanidade, they will be a force such as the world has never known. elas serão uma força que o mundo nunca conheceu. Let's make that personal. Vamos tornar isso pessoal para nós? If ever there comes a time Se chegar um tempo when the women of Brazil quando come as together mulheres do Brasil se reunirem solely and purely for the benefit of e mankind, puramente para o bem da humanidade, they will be a force such as the world has vocês, never nós known. seremos uma força que o mundo ainda não viu. But the feminists do not come together for the benefit of Mas as mankind. feministas não se unem para o bem da They come humanidade. together only for the benefit of women. Elas só se unem para o bem delas mesmas mulheres. And God will not bless what does not benefit all. Abençoar o que não beneficia a todos. For the benefit of the sons and the benefit of
of the daughters. mas para o benefício dos filhos e das filhas. The women of Brazil are As gathering now. mulheres do Brasil estão reunidas agora. And when you gather in the right place for the right reasons, E quando você se reúne no lugar certo, pelos motivos the certos, right spirit is poured o out. Espírito certo é derramado. In my culture, Na minha cultura, they are trying to strip the men estão tentando despir os homens of everything that makes them masculine. de tudo que os faz masculinos. They want the men to act like women. Eles querem que os homens ajam como mulheres. They want the women to act like E men. querem que as mulheres ajam como homens. They think that by blending the gender, it Eles will bring acham healing. que misturando os gêneros vão trazer cura. But in the beginning, Mas no princípio, God created women to be women and men to be Deus men. criou mulheres para serem mulheres e homens para serem homens. And we do not bow to our E culture. nós não nos curvamos à nossa cultura. We lean into the unique weaving of our gender. Nós nos rendemos a tecido, à textura única do nosso gênero. And we are not foolish women Nós não somos mulheres tolas that take our value from men. que tomamos o nosso senso de valor vindo do homem. We get our value from God. Nós recebemos o nosso senso de valor de Deus. Because what you take from people, people will take from you. Porque o que você recebe das pessoas, o que você toma das pessoas, elas vão tomar de você. But what you get from God will never be Mas o que taken from você you. recebe de Deus jamais será tomado de você. I'm going to talk to you about what I believe is God's dream for Brazil. E eu vou falar para vocês o que eu acredito que é o sonho de Deus para o Brasil. I believe He wants men and women face to face, strength to strength. Eu creio que Ele quer homens e mulheres, face a face, força a força. I'm going to show you a picture Vou te mostrar essa figura of two lions face to dois face. leões olhando um ao outro face a face. The lion is not trying to be a O lioness, leão não está tentando ser uma leoa. and a lioness is not trying to be a lion. E a leoa não está tentando ser um leão. Do you guys have that picture? Onde está essa figura, por I know we favor? sent it. Nós mandamos. Well, Ali, pop it. Oh, there it is. Aí, Isn't that beautiful? não é lindo? But this is what the enemy does not want É to isso see. que o inimigo não quer que você veja. He does not want male and female, strength to Ele strength. não quer o homem e a mulher com suas forças. He wants us to undermine one another's strength. Ele quer que a gente sugue a força ou diminua a força um do outro. So since this is a women's conference, Mas já que essa é uma conferência de I'm going to mulheres, talk to you about when everything shifted for me. eu quero falar com vocês como tudo mudou em mim. To take you forward, I have to take you back. Levar vocês adiante, eu tenho que levar vocês I have ao to take you back passado. 25 years. 25 anos atrás. And before you would stand a very different woman than the one who stands before you right now. Antes, quem estaria de pé diante de vocês era uma mulher muito diferente de quem está aqui hoje I na was frente. overwhelmed Eu and era exhausted. sobrecarregada e exaurida. I was the mother of 3 and pregnant with my 4th Eu já child. tinha tido 3 filhos, era mãe de 3 grávida do quarto. Every single day was a journey of survival. E todos os dias era uma jornada de I got my children sobrevivência. up in the morning Eu acordava meus filhos de manhã. and I would think, how soon can I put them back to sleep? E tudo que eu pensava era quão logo vai chegar a hora deles dormirem de novo. I'd get them up from their nap. Quando eu despertava do cochilo da sonequinha deles, How soon can I put them all to bed? quão rápido eu posso colocá-los todos para dormir de novo. I was so Eu tired estava tão cansada. because every night from 10 Toda p.m. to noite. 2 a.m. in the De morning, 10 da noite às 2 da manhã, I was editing my husband's book, The Bait of Satan. eu estava editando o livro do meu esposo, A Isca de Satanás. And I needed my children to go to bed so I could work. Precisava que meus filhos fossem dormir para eu poder trabalhar. I remember I had prayed for all of my boys and put them to bed. Eu me lembro de orar por cada um dos meus filhos e colocá-los para dormir. I was halfway down the stairs E eu estava descendo as escadas no meio do caminho. when one of my sons said, I think you forgot to pray for me. Quando um dos meninos disse: mamãe, acho que você esqueceu de orar por mim. I stomped my foot and I said, I'm not coming up there again. I pray for all of you. Eu não vou subir de novo, eu já orei por todos vocês. Then I thought, I am a crazy woman. Eu sou uma mulher doida. My children are asking for prayer and
what my world looked like. Era assim que o meu mundo estava. When I went to sleep Eu fui dormir and woke up e to a vision, acordei tendo uma visão. I found myself Eu in me another vi realm. numa outra dimensão. I was standing in front of a platform Eu of stone. estava diante de uma plataforma de pedra On top of the platform was a e lioness. no topo havia uma leoa. She looked like her fur was combed gold. Parecia que o pelo dela era puro ouro penteado. See, everything that we know here is shadow of what is substance is in heaven. Sabe, tudo que nós temos aqui na terra é sombra daquela substância real no céu. On the front of the platform was the word numbers. E na frente da palavra, na frente da plataforma havia uma palavra, And then the Roman números. numerals XX. E o número romano XX3. The longer I looked at the lioness, Quanto mais eu olhava aquela leoa, the more I realized she was more alive than me. mais eu percebia que ela era mais viva do que eu mesma. She didn't even move, Ela nem se movia, but something inside of me began to stir. mas algo dentro de mim começou a se mover. And when I felt like I couldn't take any more Quando eu in, pensei que eu não conseguia absorver mais nada, I heard a voice behind me say, with the ouvi uma birth voz of the dizendo, sun, you will awaken a lioness. o nascimento deste bebê, você vai despertar a leoa. I began to shake in my Eu bed comecei a tremer na minha cama and I woke up, e acordei, immersed in the presence of God. imersa na presença de Deus. You know when the presence of God is so heavy you feel like you can't Sabe, move? quando a presença de Deus é tão pesada e você sente que não consegue nem se mover? I laid there and I thought, what has happened? Eu estava ali deitada e pensei, o que aconteceu? I leaned over and I picked up my Bible. Eu me virei e peguei a minha Bíblia I opened it up to Numbers e abri 23. em Números 23. And this is what I found E in olha o que eu verse 24. encontrei no verso 24. The people rise like a lioness. O povo se levanta como uma leoa. They rouse themselves like a lion. Eles se erguem como um leão. That does not rest till it Que devours its não prey descansa até que devore a sua and drinks presa the blood of its e victims. beba o sangue de suas vítimas. I am almost a vegetarian. Eu sou quase vegetariana. I was beyond challenged by these fierce words on fragile Bible Eu pages. estava mais do que desafiada por essas palavras tão fortes naquelas páginas tão frágeis da Bíblia. But I could not deny the presence of Mas eu God. não podia negar a presença de Deus ali. See, most mornings I don't wake up in the presence of God. Sabe, a maioria das manhãs eu não acordo imediatamente na presença I de wake up Deus. wondering, where am I? Geralmente eu acordo pensando, onde é que eu estou? I had the privilege of doing all of the Color Your World conferences for Hillsong. Eu tive o privilégio de fazer todas as conferências Color da Hillsong. We did Sydney, Em South Sydney, Africa, África do Sul, landed in London. até estava em Londres. And every single morning, I was the first person at the Starbucks that Jesus put there for me. E a cada manhã eu era a primeira pessoa na fila do Starbucks com a pessoa que Jesus tinha enviado para me atender. On the last morning of the conference, I shuffled across the street to the Starbucks, E no final da conferência eu sempre me arrastava até o próximo Starbucks da rua and I recognized another one of the speakers' mothers was there. e reconheci que a mãe de uma das preletoras também estava lá naquele dia, naquela Judith noite. Smith's mother was there. A mãe do Judah Smith estava And lá. I said, good Eu falei, morning. bom dia. And she looked at E me. ela olhou pra mim. And then she really E ela looked at falou me. de novo, olhou bem pra mim outra vez. That was when I remembered I had put toothpaste on my face the night before. Era manhã e eu não tinha percebido que a noite anterior eu tinha colocado pasta de dente no meu rosto. I had read in a beauty magazine Eu tinha lido numa revista de moda that if you have que blemishes, se you você can put tem espinhos, toothpaste. você pode passar pasta de dente nelas. I had about 10 E eu tinha pieces of 10 toothpaste partes on my cheias face. de pasta de dente no rosto. She's looking at E ela me. estava olhando pra mim I know that she is e eu vi que ela uncomfortable. não estava assim muito I remember confortável. people looking at me strange in the elevator. Eu já tive gente olhando estranhamente pra mim dentro But do I elevador, thought, por they are exemplo. British. E eu pensava, eles são ingleses. I looked at her and I said, Então eu olhei I pra ela. have toothpaste on my face, Tô don't I? com pasta de dente no rosto, né? She said, yes, Ela you disse, do. sim, você está. I don't wake fully.
Eu nunca acordo de verdade de primeira. I can drink up to 12 shots of espresso to wake up in the morning. Eu posso tomar até 12 cafezinhos expressos numa manhã para realmente That acordar. morning was completely different. E naquela manhã foi totalmente diferente. So I Então, began to think about, eu estava pensando, comecei a I'm going to pensar, study this. eu vou ter que estudar isso. And I learned so many amazing things E eu about aprendi lionesses. tantas coisas maravilhosas sobre leoas. Just as there is no creature that makes a man prouder to be male than the lion, Assim como não existe outra criatura que faz o leão, não faz, oh sorry, can you repeat that? there is no creature that makes me prouder to be a female than the lioness. Assim como não existe outra criatura que me faça tão orgulhosa de ser uma female, uma fêmea, do que uma leoa, They hunt together. sabe? As leoas They're strategic. caçam juntas, elas são They greet estratégicas. and groom one another. Elas se cumprimentam e se penteiam umas às outras. Last night, Havilah and I were sitting here. A Ráfila e eu estavam sentadas aqui ontem We à are watching noite, the Brazilian women. assistindo as mulheres They're like a bunch of brasileiras butterflies. como borboletas. Oh, you're so beautiful. Você é tão linda. They talk to each other. All during worship. Até durante o louvor, elas dançam umas com as outras e se cumprimentam umas às outras. They fix each other. E elas arrumam-se umas às outras. American women don't As do mulheres that americanas não fazem isso não, because they have not learned porque elas não aprenderam that we are one another's que nós mirrors. somos o espelho uma da outra. And when you look bad, E quando você não está bem, that doesn't make me look isso good. não me faz melhor. If you look bad, Se it's because você I haven't está taken care of you. feia, é porque eu não te arrumei. So we have to greet and groom one another. Então, como leoas, temos que cumprimentar e cuidar, arrumar umas às outras. Lionesses understand their strength is for service, not status. As leoas sabem que a força delas é para servir, não para ter um status. They conceive and give birth at the same time. As leoas todas concebem e dão à luz ao mesmo tempo. But they actually don't stop there. Mas elas não param só aí. They actually nurse and train one another's young. Elas também amamentam e treinam os filhotes umas das outras. We need to be a generation of women who understand Nós temos que ser uma geração de mulheres que entendem that if your child is not safe, then my child is not safe. que se a sua filha, a sua criança não está segura, os meus filhos e crianças também não estão seguros. They live in the light, but they hunt in the dark. Na luz, elas vivem no dia, mas caçam no escuro. And each lioness discovers her strength in the company of others. E cada leoa conhece a sua própria força na companhia das outras. It is something called prowess. É algo que se chama See, God gives each of us Prowess? a talent. Yeah, prowess. 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 é uma função de coletivo. Exceptional ability. É uma habilidade especial Now, this is how random I de am. grupo. After I had already written the book, Depois que eu já tinha escrito esse livro, I was driving in my car, estava dirigindo meu carro. and I said, Jesus, Falei, Jesus, I wrote a book called Lioness eu Arising. escrevi um livro, né? Levanta-se o despertar da leoa. I hope that's okay. Eu acho que I should foi have asked bom you nesse before I livro, wrote né? it. Eu acho que eu tinha que ter te perguntado se eu devia escrever esse livro, né? But you're independent of time. Mas sabe, independente do tempo, o Senhor me ouve, So né? if you could just give me a confirmation, that would be awesome. Será que o Senhor podia me dar uma confirmação de que esse livro veio de ti? Well, that night, Naquela I was noite, helping my youngest eu son estava ajudando meu filho mais novo with a school project. com um projeto da escola. I don't know if they do this to you Eu in não sei se Brazil. eles fazem isso com você no Brasil aqui. 8 o'clock at night, 8 da noite. my son said, Meu filho fala, I just remembered I have a school acabei project de due lembrar que eu tomorrow. tenho trabalho escolar para amanhã. I went down into my basement. Eu desci até o porão da I casa. tore apart the other children's school projects. Peguei o trabalho escolar dos meus filhos I mais gave him the velhos poster e board. entreguei para ele uns posters. He said, no, this E ele doesn't falou, work. não vai funcionar desse jeito. Copiando dos So meus I irmãos, paid colando my dos meus other irmãos. children money. Aí eu paguei os meus I outros said, filhos Arthur will e dictate, falei, you type. ó, o Arthur vai digitar, Another one's você cutting out digita. magazine O outro pictures. corta as figuras das revistas. I am driving through a
blizzard. You don't know what a blizzard is. dirigir no meio de uma tempestade agora. I live in Colorado. Eu moro Blizzard. em Colorado. Acho que vocês não sabem o que é To um get the vento muito poster board. forte. It's all spread out on the table. Quando há uma nevasca, When my JB, John Bevere, como o meu calls JB, me. o meu JB é o John Bevere, ele me chama, My husband had a habit ele tem um hábito that I used to call annoying, que eu achava e chamava de algo muito chato. and now I call it cute. E agora eu chamo de algo bonitinho. Because if it hasn't stopped after 10 years, it is Okay. not going to stop. Se depois de 10 anos esse hábito não muda, nunca vai parar. He will call me and put me on the phone with strangers. Ele liga e entrega o telefone para eu falar com pessoas que eu não conheço. I'm doing the school project with the boys. Naquela hora que eu estava fazendo um John- projeto escolar com John os meus calls me. filhos, o John me liga. And I said, John, Eu I do disse, not have time John, to eu talk não to tenho a tempo stranger para tonight. conversar com nenhuma pessoa que eu não conheço I am agora. doing the school Eu estou project. fazendo um projeto escolar You com have meus never filhos. done a E school você project with your nunca boys. fez um trabalho escolar com os nossos filhos. He said, I know you were busy. Olha, eu sei que você está ocupado. So I gave him your cell phone number. Então, eu Give him my cell number. ele deu o número do meu celular para a pessoa. So when this guy calls, I try to sound really tired. Quando esse cara me ligou, que meu marido me avisou que eu ia receber uma ligação, eu falei como uma atriz, assim, fazendo uma voz bem cansada. He said, is this Lisa Bevere? E o cara perguntou, é a Lisa Bevere? I said, yes. Aham. He said, well, your husband held O up your seu book tonight. marido pegou o Lioness seu Rising. livro, levantou o livro Despertar da Leoa, And he said, lionesses are the best hunters, but lions are the best killers. e ele disse para nós, as leoas são as melhores caçadoras, mas os leões são os melhores matadores. I said, well, of course he would say that. That's all he knows. E He's eu never read the pensei, book. é claro que é a única coisa que ele sabe sobre esse assunto, porque ele não leu meu livro. He said, I am calling you to tell you why your book is important. Então, eu tô te ligando, na verdade, para te dizer que o seu livro realmente é muito He importante. said, do you know we are not winning the war in Afghanistan? Você sabia que nós não estamos ganhando a guerra no Afeganistão? I said, yeah, I actually did know that. Ah, tá, eu sei. He said, do you want to know why we're not Você winning quer the saber war? por que nós não estamos ganhando a guerra? I said, yes, Eu disse, in tá the bom. middle of my son's school project, I No must meio- know why the United States is not winning this war. No meio daquela nevasca de trabalhar o projeto escolar dos meus filhos, recebo essa ligação para saber por que os Estados Unidos não estão ganhando a guerra do Afeganistão. See, I need a Brazilian to interpret me all the time. Tá vendo? Eu preciso de uma intérprete brasileira toda hora para vocês me entenderem. He said, we can't win the war because we can't speak to the women. Ele disse, nós não vamos ganhar essa guerra porque nós não falamos com as mulheres. He said, if you can't speak to the women, Se you você- can't flip the culture. Não falar com as mulheres, você não consegue mudar uma cultura. And if you can't flip the culture, you can't win the war. E se você não mudar uma cultura, você não ganha a guerra. He said, let me tell you what I do here at Fort Bragg. E eu quero... What's for bread? Fort Bragg, it's a military. Eu quero te dizer o que eu escuto todos os dias nessa base militar Fort Bragg. He said, I am in charge of special operations. Eu sou responsável pelas operações especiais. He said, up until this point, we've only sent in special ops men. E até esse momento nós só enviamos as tropas formadas por homens. But now we are sending in special operative women. Mas agora estamos enviando as mulheres nas operações And they are telling especiais. the Afghan women they have voice and value. E elas estão dizendo às mulheres afegãs que elas têm sim voz They are e telling them valor. why democracy will serve their sons and daughters well. Elas estão explicando às mulheres afegãs que a democracia vai servir os filhos e as filhas delas muito They're bem. delivering their babies and taking care of their minor medical needs. As nossas forças especiais femininas estão fazendo os partos das mulheres afegãs, estão cuidando das necessidades delas. He said, do you want to know what the name of this group is? Você quer saber o nome dessas forças especiais femininas? I was like, sure. Eu falei, claro. He said, it's Team Lioness. É o time Leoa. He said, they're about ready to be deployed. Elas estão quase sendo May I have a mandadas copy de of your book for all of volta. them? Elas estão quase sendo trazidas de volta e eu preciso de uma cópia do seu livro para cada uma delas. So I outfitted the Army special operatives. Então,
Army Special Ops. What did you do with them? I gave the books. Então eu I gave dei os meus livros para todas aquelas mulheres das operações especiais militares. Then I gave it to all the Marine Special Ops. E depois eu também dei o meu livro para todas as mulheres de operações especiais na Marinha Americana. Why am I telling you Por que eu this? estou contando isso para vocês? Because the U.S. military understands Porque se os militares entenderem, that without the involvement of women, you will fight, but you will never win. as mulheres, se os militares entenderem que sem as mulheres eles vão lutar, mas nunca vão ganhar, If we're going to win, we need the men and the women. se entenderem que para ganhar precisamos dos homens e das mulheres, Brazil needs special ops men and women. vocês brasileiros também precisam entender que essa nação precisa das operações especiais de People that homens will e understand mulheres. Pessoas que vão entender That their strength is for service. que a força que tem é para servir. So I'm going to talk to you a little bit about what this looks like. E eu quero falar um pouco mais sobre como isso funciona. I watched every documentary I could find on lions. Eu assisti todos os documentários que eu pude encontrar sobre leões. And there was one from South Africa Teve um documentário da África do Sul, that was my absolute foi o favorite. meu favorito. They were having a problems with the lions eating the sheep and the cattle. Eles estavam vendo, filmando as leoas comendo os rebanhos So they de created a large reserve to put vacas all the e lions de on. ovelhas. And as you could imagine, that would take a lot of time. E você pode imaginar, né, como que levou muito tempo. So a generation of lions were born in captivity. Porque eles colocaram aquelas leoas em cativeiro para estudá-las. And when Uma it- geração nasceu em cativeiro. And when it came time to reintroduce them to the wild, E quando chegou a hora de reintroduzir aquela geração para o mundo selvagem, I watched as the one lion and his two lionesses hesitated. eu percebi uma leoa e mais duas perto delas They had opened up the fence, hesitando, porque as portas estavam abertas. but they wouldn't leave their small Mas contained space. Elas não queriam sair daquele espaço reservado, contido. So the warden said, "We're going to have to starve them." E as pessoas responsáveis disseram: vamos ter que deixá-las ficar famintas. And they put a zebra outside. E colocaram uma zebra do outro lado da cerca. I watched as the alpha lioness began to pace Eu vi back and forth on a what had been her line. alfa andando para lá e para cá, onde seria então aquela linha imaginária Then suddenly, da sua liderança. E de Her hunger repente, exceeded her hesitation. a fome que ela sentia And excedeu she jumped toda over a the sua line. hesitação. E ela looked back at passou her sister. além daquele limite que ela And her conhecia. sister jumped over the Quando ela line. olhou para sua irmã, The two a irmã lionesses looked back at pulou the lion. além daquela linha de limite. And he's like, "I think you girls have it. I'll just stay here." E quando elas olharam para o leão lá dentro, He stayed back. parece que ele olhou bem para elas dizendo: vocês I watched conseguem, eu vou as the- ficar aqui atrás. I watched as the two lionesses did the most interesting thing. Eu vi aquelas duas leoas fazerem algo mais interessante. They came up on their prey, Elas chegaram até a sua presa, circled around it, circularam-na, hungry as they were. tão famintas como estavam. They didn't eat it. Não comeram. They grabbed a hold of it Elas a seguraram and dragged it e all a the way arrastaram back to the para hesitant trás, lion. para aquele leão hesitante. What were they doing? O que elas estavam fazendo, hein? They were honoring the lion he one day would be, Honrando o leão que um dia ele viria a ser. instead of criticizing the one he was in that moment. Ao invés de criticar o leão que ele estava And sendo lions naquele have something momento. to teach us. Os leões têm algo para nos ensinar. Are we going to honor what could be, Nós vamos honrar aquilo que vai ser, or are we going to criticize ou what vamos is? criticar aquilo que é hoje? Are we going to speak to the prince, Nós vamos falar ao príncipe or are we going to speak to the ou pauper? vamos falar ao plebeu? You and I have a decision to make. Você e eu temos uma decisão a tomar. You cannot use your freedom Você não pode usar a sua to put other liberdade people in bondage. para colocar outras pessoas em God cativeiro. wants his women Deus quer que nós, to mulheres, use their freedom, usemos a nossa liberdade To lift the men. para levantar os homens, not push them aside. não
nos afastaram de mim. 2 Corinthians 6, verses 11 through Em 13. 2 Coríntios 6, de 11 a 13, This is Paul talking. olha o que Paulo fala. He says, I can't tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. Eu não consigo expressar o tanto que eu anseio para que vocês entrem nessa vida espaçosa e ampla. They can put the verse up. Vocês We conseguem didn't pôr o fence you versículo? in. Olha, nós não cercamos vocês com limites. The smallness you feel comes from within you. Essa pequenez que você sente vem de dentro de vocês mesmos. Your lives aren't small, but you are living them in a small way. As suas vidas não são pequenas, mas vocês as estão vivendo de forma medíocre. I'm speaking as plainly as I can and Eu with estou great affection. falando com muito afeto e da forma mais clara que eu posso. Open up your lives. Abram as suas vidas. Live openly and expansively. Vivam de forma ampla, expansiva. Brasil. The smallness you feel A comes from within you. mediocridade que vocês sentem está Your vindo nation de dentro isn't de small. vocês, porque a sua nação não é pequena. You need to live what is big on the inside. Vocês outside. precisam viver a grandeza God is dentro de challenging this vocês. nation Deus tem chamado essa to nação live openly, para viver largamente, in truth, na in verdade, integrity, na integridade, without corruption. sem To corrupção, live openly. viver abertamente expansively. e de forma ampla. See, God does not save us to tame us, Não nos salva para nos dosar. nor does He reveal Himself in the stars and the ocean and the mountains Ele não se revela nas estrelas, no oceano ou nas montanhas to make you feel small. para fazer você se sentir pequeno. He reveals the largeness of creation Ele revela na grandeza da criação to awaken something dormant in you. algo que vai despertar o que está dormente dentro de você. And you have to E decide você tem que decidir how you are going to como respond. você vai corresponder. The documentary O continued, documentário continuou. and I watched as these two lionesses and lions E eu assisti essas duas irmãs leoas e esses dois had the leões best territory. Had the best territory. alcançarem o seu melhor território. And the other lions kept attacking E him outros leões vinham atacá-lo. because they wanted his land and Porque his queriam lionesses. tomar o seu território e as suas leoas. He had a collar on his neck, Ele tinha um colar, né, no seu pescoço made his mane look small. Made his mane look que small. fazia com que a sua juba ficasse assim contida, parecendo pequena. Lions attack one another if they think they can get their mouth around the neck. Os leões atacam uns aos outros se eles conseguem pensar que a boca deles vai conseguir pegar o pescoço do outro. So the warden said, "We gotta help your brother out. Então, Help your brother out. Help the lion out." The wardens. Ok, Game wardens. os que estavam cuidando daquele documentário, daquelas they put on animais, tranquilizer pensaram, vamos ter que guns. ajudar. And they go out on a vehicle. Eles colocaram armas neles They mesmos, see the lion and pegaram they um shoot him with a veículo dart. e atiraram no leão com um dardo, And he just keeps walking. e ele continuou He's got a andando. dart swinging from his hip. E o dardo estava lá pendurado no quadril dele. They're like, "This is a super Eles falaram, lion." gente, esse é um super leão. They shoot him again. Atiraram de novo naquele leão. He goes down, Aí ele caiu, incapacitated but not unconscious. incapacitado, mas ainda consciente. They're all getting ready to jump off the vehicle to cut off his collar. Aqueles homens responsáveis estavam descendo do veículo para tirar aquele colar que prendia aquela juba. When who should appear? E quem aparece? But the lioness. A leoa. And she begins to walk E ela começa back a and andar forth in pra front of lá the e pra cá, fallen lion. na frente do leão caído. I heard the narrator say, E eu ouvi o narrador dizer: to get to him, we para will have to chegar tranquilize her. até ele, nós vamos ter que tranquilizá-la. I thought that is what the Eu enemy disse, has been doing since the beginning of É isso time. que o inimigo tem feito desde o princípio dos tempos. To get to the men, Para he chegar aos tranquilizes the homens, women. ele tranquilizou as mulheres. He overwhelms you with the
the everyday ordinary. Ele te sobrecarrega com a mediocridade do dia a dia. And you lose track of E your você spiritual timing. perde noção do tempo espiritual que você tem agora. They shoot her. Eles atiraram She nela. goes down with one dart. Com um dado apenas, ela cai. They jump off, pull up Eles the darts. correm, tiram os dados Notice she is pregnant. e percebem, tiram o colar, They start doing percebem an que exam on her. ela está grávida, prenha. And the Eles fazem um lion exame starts nela fighting e to aí find his o leão começa a lutar para se colocar de pé. They say, we better get out of E here. eles falam, temos que sair logo daqui. They all get back in the Eles voltam no vehicle, veículo, put it in reverse, and colocam start na flying ré, down the road. voam de volta pela estrada. And I heard the narrator E eu say, escutei um deles que estava narrando falar. there is nothing more Não há dangerous nada mais perigoso than being in the presence of lions when they are fully awake. presença de leões quando estão totalmente acordados. And when I heard the pairing of dangerous and fully awake, Quando eu ouvi o paralelo de perigo totalmente acordados, I thought, is the church dangerous and fully awake? será que a igreja é perigosa e está totalmente Are acordada? we tranquilized Ou and talking in our estamos sleep? debaixo dos sedativos e não Aware somos of mais what's going on, perigosos? but we can't find our feet. Aware of what's going on, but we can't. Será que temos percebido o que está acontecendo ao nosso redor, mas não temos nem forças para ficar de pé? See, God often invites you and I to look at creation and learn. Deus nos convida sempre a olharmos ao que Ele criou para aprendermos. Proverbs 6:6 says, Provérbios 6:6 you diz: lazy fool, Ah, preguiçosos e look tolos, at an ant. olhe para as Watch formigas, it closely. preste atenção Let nelas, it teach you a thing or two. deixe-as ensinarem a vocês uma ou duas Nobody has to coisas. tell it what to do. Ninguém tem que dizer a elas o que fazer. All summer it stores up food. No verão elas guardam a comida, At harvest it stockpiles provisions. na colheita elas estocam. So how long are you going to laze around doing nothing? Em quanto tempo vocês vão continuar assim, preguiçosos, sem fazer How nada? long before you get out of bed? Quanto tempo até que vocês se despertem da cama? Could it be that God is saying to us, Será que Deus também está falando para nós? look at the lions, Olhe para os timid, leões. frightened sons and daughters. Os filhos tímidos e amedrontados. They know who they are. Eles sabem quem eles são. They know whose they are. Eles sabem a quem pertencem. And they honor their creator Eles honram seu Criador, by developing their strength. desenvolvendo as suas See, forças. the lioness I saw, A leoa que eu vi, she was not a statue. ela não era uma estátua na minha She was a visão. revelation Ela para mim era uma of women who revelação are at ease with their power and at rest with their strength. de mulheres que são confiantes no seu próprio poder e na sua força. Women who do not strive with one another or with the men. Ela era uma figura de uma revelação de mulheres que não lutam para competir com os homens ou com outras mulheres. God is giving platform to these kind of women. Deus coloca esse tipo de mulheres sobre uma plataforma. Now, I'm going to close with a ridiculous story about me. Eu vou fechar com uma história ridícula sobre mim mesma. While I was writing the book Lioness Arising, Enquanto eu escrevia o livro I had a Despertar da chance to go on Leoa, a safari. eu tive a chance de ir a um It safari. was a very dangerous safari. E foi um safari muito They perigoso. locked us into our rooms at night Eles trancavam a gente no quarto à and noite unlocked our door in the morning. e só abriam de manhã. Every single day we Cada followed dia. this one lioness A gente seguiu uma and her leoa 3 cubs. e os seus 3 filhotes. And on the third E day, no terceiro dia, I felt so eu excited estava tão empolgada. because the lioness came Porque up on my side A of the vehicle. leoa chegou perto do meu lado do veículo. I figured she had come to say goodbye, Lisa. Eu achei que ela veio dizer tchau, Lisa. Because I had studied so much about lionesses, Porque eu tinha estudado tanto sobre as leoas. I thought they knew me. Eu achava até que elas também me conheciam. So I very slowly reached my hand out of the vehicle Devagarzinho eu tirei a mão do meu veículo going to pet her very e gently. comecei a passar a mão no seu pelo suavemente. When I heard my Quando husband eu ouvi o say, meu marido dizer absolutely not. de jeito I pulled nenhum. my hand back into the Voltei com a vehicle mão dentro do veículo
And I have been imagining the conversation E eu the tenho lioness and I would have had imaginado a conversa que aquela leoa e eu teríamos tido. if John had not Se interrupted it. John não tivesse nos interrompido, I would have petted her. eu teria feito carinho nela She would have turned e around. ela teria virado para mim. She would have said, Ela Lisa! diria, Lisa! And I would say, Eu lioness! diria, leoa! And I would be so excited that I was speaking face to face with a E eu lion estaria tão empolgada de falar face a face com uma leoa. that I would say, you are stunning. E eu diria para ela, você é deslumbrante. And she would sit down and she would E say, ela se assentaria e diria, I know. eu sei. Then she would say, E ela diria, do you want to see what I can do? você quer ver o que eu consigo fazer? I would say, E show eu diria, me. me mostre isso. She released her claws. E ela liberaria as suas garras. And she'd say, with these E claws, ela diria, com essas I garras, can take down an impala and feed the entire pride. eu posso derrubar um impala e alimentar toda a minha... qual coletivo de leões? Then Marinha. she'd retract her claws E ela então retrairia as suas garras. and she'd show me a paw of velvet. E então ela me mostraria o veludo da sua pata. And she'd say, with these E ela paws, diria, com essas I patas, tenderly train both the male and female to be mighty. eu treino tanto os machos quanto as fêmeas para serem poderosos. In the African culture, if Na a cultura man is a mighty africana, warrior or a hunter, Se um homem é um grande guerreiro poderoso ou um caçador, he is called the son of the lioness. ele é chamado o filho da leoa. Then she'd say, do you also want to see what I can do? E ela me diria, you would say to her, no. No, she would say, E do you ela also want to see também what else I can do? diria para mim, você quer ver mais And do que eu John posso would fazer? interrupt. John would interrupt. And he would Interromperia, né? he would say, show me, sister. Vamos lá, irmã, me mostre também. She would bare her teeth. Ela ia enfiar os seus dentes. And she'd say, with these teeth, Ela ia mostrar, escancarar os seus I dentes. hunt, Ia me I dizer, kill, com esses and dentes, I defend. eu caço, eu mato, eu defendo. But with these same teeth, Mas com esses mesmos dentes, I move the young from one place to another without ever harming them. eu movo os filhotes de um lugar ao outro sem jamais machucá-los. Then she'd stretch out to take a 20-hour nap. E então ela iria se esticar e se alongar e ia tomar tirar um cochilo de 20 horas. But before she closed her eyes, she would say to me, Mas antes de fechar os olhos para o seu descanso, ela diria, I am fearfully and wonderfully made. eu fui feita de modo assombrosamente maravilhoso. And you're cheering E vocês estão aí felizes gritando? because you have no problem seeing a lion as a sum of fear and wonder. Porque você não teve dificuldade de enxergar a figura dessa leoa como uma grande maravilha assombrosa. But that is not who that scripture is talking Mas about. essa escritura que eu citei não está falando de uma It's leoa. talking about Está falando de você. your Genesis O seu Gênesis is fearful wonder. foi o maravilhamento assombroso. But most Christians are fearful and wondering. Mas a maioria dos crentes estão assombrados e perdidos. I am a mother of 4 sons. Eu sou mãe de 4 meninos. And boys love to look at themselves in the mirror. E os meninos amam se olhar no They espelho. will come into my bedroom and Eles say, vêm no Mom, meu quarto e dizem, look at my "Mãe, muscles." olha os meus músculos. They will flex and show me their Eles stomach. mostram o seu estômago, a sua Look at my barriga. six-pack. Conte o meu tanquinho. They're like, Mom, feel it, it's hard. Mãe, sente aqui como tá duro esse aqui, esse I'm músculo. like, that's nice. Eu falo, tá bom, muito Men bom. have no Gente, os homens problems. não têm problema com isso. My husband said to me Meu not long marido ago, disse pra mim recentemente. did you ever imagine you would have this? Você sequer imaginou um dia que você teria Did you tudo ever isso? think your husband would look this good at 58? Você imaginava que o seu marido ia ser tão bonitão aos 58? I said, only in my dreams. E eu disse pra ele, só nos meus sonhos, baby. Men love to flex. Os homens amam mostrar os seus músculos e mostrar o quão fortes eles são. But women Mas as criticize mulheres themselves. se autocriticam. Women don't understand what As David mulheres não wrote. entendem o que Davi escreveu.
In the Message Na translation, tradução a Psalm mensagem, 139:14, o Salmo 139:14. I think David was flexing when he wrote it. Eu acho que na verdade ele estava se exercitando, se mostrando quando escreveu He isso. said, I thank you, high Ele God. disse, eu te agradeço, ó Altíssimo You're breathtaking. Deus. Tu és de tirar o fôlego. Body and soul, I am marvelously made. Ok, eu te agradeço, ó Deus, Altíssimo, I porque worship and adoration. What a creation. o Senhor me tira o fôlego por ter me feito uma criação tão maravilhosa e adorável. David was talking about himself. Davi, nesse texto, estava falando dele mesmo. We are actually supposed to look at our day Nós deveríamos olhar para o nosso dia and look at e ourselves olhar para nós mesmos in the mirror of no God's word espelho da palavra de and Deus marvel e ficarmos how God maravilhadas has created da us. forma linda como Deus nos And criou in response, e responder a isso we declare that He is breathtaking. declarando: sim, Senhor, tu és de tirar o fôlego. Alexander the Great said, O Alexandre o Grande disse: I am not afraid of an army of lions led by a sheep. eu não estou com medo de um exército de leões que vai até um cordeiro, I am afraid of an army of sheep led by a lion. mas eu tenho medo de um exército de cordeiros que é liderado por um We leão. follow like sheep, Nós seguimos como rebanho, não é? but we war like Mas lions. nós guerreamos como leões. It is time for the church É a hora da to igreja be powerful, ser poderosa, Focused. focada, nurturing, highly alimentando, skilled, cheia de playful, talento e habilidades. and when necessary, deadly, E quando for necessário que a igreja também seja but not to one another, mortal, to the plans of the enemy. não uns contra os outros, So I am mas para here com os planos do To inimigo. ask you, Estou aqui para te perguntar: who is at risk if you are tranquilized? quem está em risco se Is it your você não husband? estivesse Is it your sedada? children? Is it your city? Who is Quem é at que risk? está em risco quando você está debaixo de uma sedação? economy? É o seu marido que está em risco? É I o seu need filho? São suas crianças? to be É a sua dangerous economia and no país? walk away. Eu preciso que você esteja no seu despertar totalmente consciente So I want e everybody to stand perigosa. up. Eu quero que todos fiquem de pé. And I want you to look at somebody Eu quero que agora você Look in the olhe eyes. nos olhos de alguém. and I want you to say, you are stunning. E eu quero que você diga para essa pessoa: você é deslumbrante. Only one response to that. Só existe uma forma de responder a isso. That's, I know. É dizer o quê? I know. Eu sei. So, in the U.S., Lá nos Estados the Unidos, word stunning has a dual meaning. a palavra deslumbrante tem duplo significado. Que bom que vocês ficaram empolgados. It means beautiful. A palavra deslumbrante significa bela, It means beautiful, but it also means arresting. mas também significa algo que é preso, que prende, Do que you guys captura. Do you guys know what Star Trek is? Vocês conhecem o filme Star Anybody Trek? know Star Trek? Wave at Vocês me. conhecem o Star Trek? Ok. Balança suas mãos. You know how they say, set the phasers to stun? Você sabe aquela frase que eles dizem assim: coloquem as suas armas para capturar. When they stun something, they stop it. Quando eles usam a palavra capturar, eles usam a palavra stun. When you wake up and realize who you really are, Quando você se desperta e percebe quem você realmente é, you will arrest the enemy. você vai capturar o inimigo. You will stop him in Você his vai tracks. parar o inimigo nos seus When planos. you realize Quando você perceber that your beauty, que a sua beleza, and this is a beautiful que nation, essa é uma nação bela, is not in your form, a sua beleza não está na sua but it is in your forma, function. mas está na sua função. When you Quando understand você entender that you are in a que day você está num dia that is dangerous, que é perigoso, terrifying, aterrorizante,
vai spirit. falar profundamente no seu espírito. Because Jesus came as a lamb, Porque Jesus veio como He is um not coming cordeiro. back as a Mas ele lamb. não vai voltar como um cordeiro. He's coming back as the Ele vai lion of the voltar tribe como of Judah. o leão da tribo de Judá. And it is time that we submit to his lordship. E já chegou a hora de nos sujeitarmos ao senhorio dele. Because